Em um mundo onde o desrespeito muitas vezes parece inevitável, todos buscamos uma bússola para nos guiar através das águas turbulentas das relações humanas. E adivinhe? A resposta pode estar em uma filosofia antiga, tão relevante hoje quanto era na sua origem. Prepare-se para desvendar 11 princípios estoicos para enfrentar o desrespeito, com um toque extra de autenticidade para consolidar sua resiliência. Se você está pronto para transformar o modo como encara a falta de respeito, então embarque conosco nesta jornada, porque a sabedoria estoica está prestes a redefinir sua perspectiva. 1. Mantenha a calma. A filosofia estoica, ao enfatizar a importância de manter a calma, oferece uma visão profunda sobre o controle emocional e a interpretação dos eventos. A calma não é apenas a ausência de perturbação, mas uma postura ativa em relação à própria mente. Compreender que não somos perturbados pelos acontecimentos externos, mas sim pela maneira como os interpretamos, coloca-nos no centro do controle sobre nossas emoções diante do desrespeito. O desrespeito, sob a lente estoica, deixa de ser inerentemente prejudicial quando percebemos que sua verdadeira influência reside na nossa interpretação e julgamento. Esse entendimento proporciona uma libertação emocional, permitindo-nos separar a ação externa do impacto interno. Ao adotar essa perspectiva, somos capacitados a escolher respostas mais equilibradas, não impulsionadas por reações automáticas, mas sim moldadas por uma análise reflexiva. A lembrança de que o comportamento de alguém reflete seus próprios pensamentos e sentimentos, não determinando nosso verdadeiro valor, é uma âncora estoica para a autoestima. Ao manter a calma diante do desrespeito, abraçamos uma visão mais compassiva das ações alheias, reconhecendo que, muitas vezes, o comportamento dos outros é uma projeção de suas próprias lutas internas. Essa perspectiva alivia o peso emocional do desrespeito, permitindo-nos responder com serenidade e preservar nossa paz interior. 2. Reflita sobre si mesmo. A prática da autorreflexão, preconizada pelo estoicismo, emerge como uma ferramenta poderosa ao enfrentar o desrespeito. Nesse contexto, a filosofia estoica nos desafia a mergulhar profundamente em nossa própria experiência, questionando se há alguma verdade nas palavras ou ações da outra pessoa. Essa abordagem não apenas encoraja a busca pela verdade objetiva, mas também destaca a importância de olharmos para dentro, examinando nossas próprias ações e palavras que podem ter contribuído para a situação. Ao refletir sobre si mesmo diante do desrespeito, a busca pela consistência com os valores e virtudes estoicos torna-se fundamental. A autorreflexão não é apenas uma análise crítica, mas também um convite à autenticidade e integridade. Esse processo introspectivo direciona a atenção para a coerência entre nossas ações e os princípios que guiam nossa vida, proporcionando uma base sólida para uma resposta alinhada com a verdadeira essência. A prática contínua da autorreflexão no estoicismo não apenas enriquece o processo de tomada de decisões, mas também contribui para o crescimento pessoal e a evolução constante. Ao enfrentar o desrespeito com uma mentalidade reflexiva, somos capazes de transcender reações impulsivas, respondendo de maneira ponderada e, assim, transformando desafios em oportunidades para aprimorar nossa compreensão de nós mesmos e dos outros. 3. Aprenda a pausar. A filosofia estoica destaca a preciosa habilidade de pausar como uma ferramenta essencial para o cultivo do autocontrole e da racionalidade. Os estoicos reconhecem que reações impulsivas, impulsionadas por emoções intensas como raiva ou frustração, frequentemente resultam em decisões precipitadas e sofrimento desnecessário. Nesse contexto, a pausa emerge como uma estratégia vital ao enfrentar o desrespeito, oferecendo um intervalo precioso entre a provocação e a resposta. Ao escolher pausar diante do desrespeito, os estoicos propõem um momento de autocontemplação e calma. Essa interrupção consciente permite que a mente se afaste das emoções imediatas, facultando uma análise mais objetiva da situação. O ato de recolher os pensamentos durante essa pausa estratégica não apenas preserva a clareza mental, mas também abre espaço para uma resposta medida e ponderada, alinhada com os princípios e valores fundamentais. A prática de aprender a pausar, segundo os preceitos estoicos, não apenas resguarda contra decisões impulsivas, mas também fortalece a capacidade de lidar com desafios de maneira mais equilibrada. Essa habilidade transcende o âmbito individual, impactando positivamente as interações sociais ao promover uma comunicação mais consciente e uma compreensão mais profunda entre as pessoas.
Em suma, a pausa estoica não é apenas um antídoto para a impulsividade, mas um caminho para a autenticidade e a paz interior. 4. Tenha empatia. Na filosofia estoica, a empatia emerge como uma ferramenta essencial para o entendimento profundo das motivações e emoções alheias. Ao enfrentar o desrespeito, os estoicos nos orientam a exercitar a empatia, uma prática que transcende o próprio eu e se conecta com a experiência do outro. Colocar-se no lugar da outra pessoa e compreender sua perspectiva é uma abordagem que permite perceber que o desrespeito muitas vezes não é pessoal ou intencional, mas sim um reflexo de inseguranças, medos ou até mesmo ignorância. Praticar a empatia durante situações de desrespeito não apenas suaviza a intensidade emocional da experiência, mas também oferece uma oportunidade para a construção de pontes de compreensão mútua. Ao compreender as motivações subjacentes, somos capazes de despersonalizar o desrespeito, reconhecendo-o como uma expressão externa de questões internas. Essa perspectiva, embasada na empatia, promove uma resposta mais compassiva e construtiva, abrindo espaço para o diálogo e a resolução pacífica. A empatia estoica, portanto, não se limita a um simples exercício mental, mas se traduz em ações que fortalecem os laços humanos. Ao reconhecer a humanidade compartilhada, mesmo diante do desrespeito, a empatia se torna uma ponte para o entendimento mútuo, contribuindo para a criação de um ambiente mais harmonioso e enriquecedor nas relações interpessoais. 5. Concentre-se na virtude. No cerne do estoicismo, encontra-se a premissa de desenvolver virtudes como sabedoria e coragem. Quando confrontado com o desrespeito, a filosofia estoica destaca a importância de direcionar a atenção para uma resposta fundamentada nas virtudes cultivadas. Este foco não se traduz em ignorar ou tolerar o desrespeito, mas sim em abraçar uma resposta que reflita dignidade, integridade e crescimento pessoal. O estoicismo propõe que, diante da adversidade, cultivemos uma postura virtuosa que transcenda a mera reação emocional, promovendo um espaço para a autenticidade e a autotransformação. Responder de maneira virtuosa, segundo os preceitos estoicos, implica em uma escolha deliberada de agir em consonância com os valores e princípios fundamentais. Isso não apenas fortalece a coerência interna, mas também estabelece um exemplo para os outros, inspirando a reflexão e a consideração. A concentração na virtude, portanto, não apenas serve como uma resposta eficaz ao desrespeito, mas também como um farol que guia a jornada de autodesenvolvimento. A busca pela virtude no enfrentamento do desrespeito é um convite à elevação espiritual e moral. Ao concentrar-se em respostas que refletem as virtudes cultivadas, somos capazes de transcender o ciclo de negatividade que o desrespeito muitas vezes desencadeia. Dessa forma, a filosofia estoica oferece um caminho para transformar experiências desafiadoras em oportunidades de crescimento pessoal, promovendo uma abordagem resiliente e edificante diante das adversidades. 6. Abraçar a aceitação. No cerne do estoicismo reside a poderosa lição de aceitar aquilo que está além do nosso controle, incluindo o desrespeito vindo de outros. Essa abordagem encoraja a resistir à tentação de deixar que o desrespeito abale nossa paz interior. Em vez disso, ela nos orienta a abraçar a aceitação como uma ferramenta fundamental para enfrentar as vicissitudes da vida. Aceitar o desrespeito como uma parte inevitável da existência nos libera da carga emocional associada a tentar controlar o incontrolável. Ao internalizar a aceitação, o estoicismo sugere que direcionemos nossa energia para aquilo que está sob nosso controle, aprimorar a nós mesmos e nossa situação. Isso implica em um movimento proativo em direção ao autodesenvolvimento e à melhoria contínua, ao invés de uma reação passiva diante do desrespeito. Nessa perspectiva, a aceitação não é resignação, mas sim um ponto de partida para a autotransformação e o florescimento pessoal. Ao abraçar a aceitação, o estoicismo oferece um caminho para a libertação interior. Perceber que nem todas as circunstâncias podem ser controladas nos concede a liberdade de escolher como respondemos ao desrespeito. Essa liberdade, combinada com a determinação de buscar o autoaperfeiçoamento, é a essência da aceitação no contexto estoico, proporcionando uma base sólida para a construção de uma vida significativa e resiliente. 7. Use o humor. No contexto do estoicismo, a apreciação do valor do humor emerge como uma estratégia inteligente para enfrentar situações desafiadoras, incluindo o desrespeito. O riso,
quando utilizado de maneira adequada e moderada, desempenha um papel crucial em manter o equilíbrio emocional, impedindo que a raiva ou irritação ganhem controle sobre nossas reações. Essa abordagem estoica reconhece o poder transformador do humor, permitindo-nos não apenas aliviar a carga emocional associada ao desrespeito, mas também promover um ambiente mais leve e positivo ao nosso redor. A incorporação do humor como uma ferramenta estoica para lidar com o desrespeito destaca a importância de uma perspectiva mais ampla e flexível diante das adversidades. Ao adotar uma abordagem humorística, somos capazes de desarmar a hostilidade presente no desrespeito, transformando-o em uma oportunidade para a construção de pontes e conexões mais humanas. O uso sábio do humor não só reflete a resiliência emocional estoica, mas também contribui para a promoção de resultados positivos em meio a interações desafiadoras. A habilidade de incorporar o humor de maneira equilibrada, conforme preconizado pelo estoicismo, é um testemunho da maestria emocional e da sabedoria prática. Essa perspectiva estoica ressalta que, por meio do riso, podemos transcender o desrespeito, encontrando uma maneira leve e eficaz de responder às adversidades. Ao escolher o humor como uma ferramenta estoica, não apenas preservamos nossa própria paz interior, mas também contribuímos para a criação de um ambiente mais positivo e harmonioso ao nosso redor. 8. Estabeleça limites claros. No âmbito do estoicismo, a sabedoria de estabelecer limites claros surge como uma expressão de firmeza diante do desrespeito e da injustiça. Essa abordagem não se traduz em submissão, mas sim em uma afirmação assertiva de nossos valores e dignidade. Ao seguir os princípios estoicos, somos encorajados a sermos proativos na defesa de nossos limites, criando barreiras que preservem nossa autoestima e integridade. A postura estoica ao estabelecer limites implica em uma combinação de calma e assertividade ao comunicar as fronteiras pessoais. A filosofia nos instrui a não ceder à provocação emocional, mas, ao invés disso, comunicar de forma clara e direta o desrespeito percebido. Essa comunicação assertiva não apenas protege nossa dignidade, mas também oferece aos outros uma oportunidade de entender e corrigir seus comportamentos, contribuindo para relações mais saudáveis e respeitosas. Estabelecer limites claros, à luz do estoicismo, é mais do que uma estratégia de autopreservação, é uma expressão de autenticidade e respeito próprio. Essa prática, fundamentada na firmeza tranquila e na assertividade ponderada, reforça a ideia de que não somos capachos passivos diante das circunstâncias, mas sim agentes ativos na definição das condições que propiciam nosso bem-estar emocional e relacional. 9. Escolher o perdão, segundo a filosofia estoica, representa um ato de profunda sabedoria e autoempoderamento. A visão estoica sobre o perdão vai além da ideia convencional, destacando que perdoar não é apenas um favor altruístico a outra pessoa, mas, primordialmente, um presente que oferecemos a nós mesmos. Ao liberar o fardo de emoções negativas, o perdão se torna uma jornada interna que propicia a reconquista da paz interior e a construção da tranquilidade emocional. A prática do perdão, orientada pelo estoicismo, não é desprovida de discernimento. A compaixão e a justiça desempenham papéis fundamentais nesse processo. O perdão, quando praticado com compreensão compassiva, não significa ignorar as transgressões, mas sim transcender a necessidade de carregar ressentimentos. A justiça, nesse contexto, envolve uma avaliação ponderada das circunstâncias, buscando um equilíbrio entre a restauração do bem-estar próprio e a consideração pela outra parte envolvida. Adotar a filosofia estoica do perdão não apenas promove a cura emocional individual, mas também contribui para a construção de relações mais saudáveis e compassivas. Ao escolher perdoar com sabedoria, compaixão e justiça, transcendemos os laços emocionais prejudiciais, criando espaço para um presente e futuro mais livres do peso do passado. 10. Mude sua perspectiva. No escopo do estoicismo, a mudança de perspectiva é destacada como uma ferramenta crucial para enfrentar o desrespeito de maneira construtiva. Ao se deparar com situações desafiadoras, a filosofia estoica propõe ampliar o horizonte mental, permitindo uma visão mais objetiva. Diante do desrespeito, a capacidade de perceber a transitoriedade e a relatividade do acontecimento é fundamental. Adotar uma perspectiva mais ampla nos ajuda a compreender que, na maioria das vezes, o desrespeito é pequeno e efêmero, incapaz de comprometer nosso verdadeiro valor ou felicidade.
Usar a perspectiva como uma lente para enxergar além do desrespeito imediato é uma prática estoica que nos convida a ver o evento como uma manifestação da ignorância, insegurança ou fraqueza da outra pessoa, e não como um reflexo de nossa própria essência. Essa reinterpretação proporciona uma base sólida para não levarmos a afronta de maneira pessoal, mantendo nossa estabilidade emocional intacta. A mudança de perspectiva, nesse contexto, não apenas neutraliza o impacto emocional do desrespeito, mas também nos capacita a responder com compaixão e compreensão, em vez de reagir impulsivamente. Ao praticar a mudança de perspectiva no enfrentamento do desrespeito, incorporamos um dos princípios-chave do estoicismo, o controle sobre nossas reações emocionais. Isso não implica em minimizar a importância do respeito, mas sim em cultivar uma resiliência mental que nos permita enfrentar as adversidades com serenidade. Essa abordagem estoica, centrada na perspectiva ampliada, destaca que nossa felicidade e autoestima não devem ser reféns das circunstâncias externas, mas sim ancoradas em nossa habilidade de escolher como interpretamos e respondemos aos eventos da vida. 11. Cultive a autenticidade. Dentro do contexto estoico, a chamada autenticidade durante momentos de desrespeito assume um papel fundamental. Os princípios estoicos nos instigam a permanecer fiéis à nossa verdadeira essência, valores e princípios, mesmo quando confrontados com atitudes desrespeitosas. A autenticidade, nesse sentido, transcende a mera expressão de quem somos. Ela é uma escolha consciente de viver em alinhamento com nossos princípios, independentemente das adversidades externas. Em meio ao desrespeito, a prática da autenticidade implica em não se perder na resposta à negatividade alheia. Ao invés de reagir impulsivamente ou se desviar de sua verdade, a filosofia estoica encoraja a manter uma postura autêntica, ancorada nos valores que definem a própria identidade. Cultivar a autenticidade durante desafios é uma forma de preservar a integridade interior, lembrando-se de que, mesmo diante do desrespeito, a escolha de ser verdadeiro consigo mesmo é um ato de empoderamento pessoal. A autenticidade, na ótica estoica, não apenas oferece um escudo contra a negatividade externa, mas também contribui para a construção de relações mais genuínas e significativas. Ao escolher ser autêntico, mesmo em face do desrespeito, inspiramos outros a fazerem o mesmo. Essa prática cria um espaço para compreensão mútua e respeito, fortalecendo não apenas a relação consigo mesmo, mas também influenciando positivamente o ambiente ao redor. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações de novos vídeos. Junte-se a nós nesta jornada de autoconhecimento e mergulhe nas profundezas dessa filosofia que transcende o tempo, oferecendo lições valiosas para nossa vida cotidiana. Prepare-se para absorver os princípios de Epicuro e os fundamentos do estoicismo, elevando seu entendimento sobre o que é viver com sabedoria, serenidade e autenticidade. Este é mais do que um vídeo sobre o estoicismo, é um convite para transformar sua perspectiva e viver de forma mais plena e consciente.